Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Graça e paz a todos vocês. É uma honra para mim estar novamente aqui juntos para esse nosso contato já costumeiro, né? Estamos sempre aqui e eu tenho certeza de que já estamos virando amigos, virando colegas, né? Parentes espirituais. Estamos sempre juntos aqui. Bem, esta semana nós estamos na semana da Páscoa, né? Então, até alguém me sugeriu para que eu pudesse trazer uma palavra sobre a Páscoa. E claro que eu já te alerto que você prepare aí a sua vasilha com água, sua peça de roupa, quem sabe um documento de alguém, que no final deste vídeo nós estaremos orando, como já é de costume nosso, em favor de todos vocês. Então, não importa o assunto que a gente venha tratar aqui, no final nós estaremos sempre abençoando a todos, ok? Mas então, como a gente já falou, né? Nós estamos na semana da Páscoa e eu queria dar uma palavrinha com todos vocês a respeito da Páscoa. Bem, todo mundo já sabe ou deve saber que a Páscoa é uma cerimônia ligada diretamente aos judeus. Como foi que se originou a Páscoa? A Páscoa se originou na saída dos israelitas do Egito. Quando, na noite em que eles saíram do Egito, Deus os orientou que eles preparassem um cordeiro ou um cabrito de até 1 ano de idade, sem defeito, sem mancha, sem mácula, porque aqueles cordeiros, aqueles cabritos, aqueles animais do Velho Testamento apontavam para Jesus. Apontavam, quer dizer, representavam, era um tipo de Cristo. Daí a razão pela qual eles não podiam ter defeito, não podia ter mancha, como Cristo não teve nenhuma mancha. Então, eu queria ler para vocês a origem da Páscoa, porque muita gente envolvido aí com comércio, com festas, com coelho da Páscoa, ovos de Páscoa, né? Que não tem absolutamente nada a ver com a Páscoa verdadeira, com a origem da Páscoa, com a Páscoa bíblica, né? Então, isso está em Êxodo capítulo 12. Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. A palavra Êxodo significa saída, retirada. E a palavra Páscoa significa passagem, porque eles estavam a partir dali tendo uma mudança radical de vida. Eles viveram 400 anos como escravos no Egito. E agora eles estavam saindo daquela vida para a liberdade, saindo da escravidão para uma terra que manava leite e mel. Então, para os israelitas, foi uma mudança radical e completa. Então, Deus deu essas recomendações aqui. Eu trouxe aqui o texto preparado para que eu possa ler, porque ele já é autoexplicável. Então, é Êxodo capítulo 12. Você pode me acompanhar aí, se você tiver a Bíblia aí ao seu alcance. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo... Você vê que eles ainda estavam na terra do Egito. Estavam para sair, mas ainda não tinha saído. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Você veja que a mudança foi tão radical que até o mês do ano começou a partir do zero. Zerou. Então, diz aqui, este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas
dos pais com o cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então você está observando que a Páscoa original não tem nada, absolutamente nada a ver com esse comércio que a gente vê hoje, né? Coelhinho da Páscoa, ovos de Páscoa. Não pode comer na Sexta-feira Santa, não pode comer carne, só peixe. Isso não tem absolutamente nada a ver com a Páscoa original. Então, seguindo lendo aqui um pouquinho mais. E o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Isso aqui é o batente da porta. Nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão uma carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, ou aqui está amargosa na minha tradução, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis, até pela manhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ouviram? Então é Êxodo capítulo 12. Aqui está a verdadeira Páscoa, a origem da Páscoa. Então você nota que não havia chocolate, que não havia nenhum tipo de festividades no comércio comum, absolutamente nada, não tinha absolutamente nada. E mais, era uma cerimônia restrita para os judeus que viveram 400 anos como escravo no Egito. Percebe? Então, até aqui, meu irmão, até aqui, minha irmã, nada tem a ver conosco. Nada tem a ver conosco, a não ser que aqueles animais representavam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo aquilo apontava, por exemplo, a erva amarga era para eles se lembrarem do sofrimento que eles passaram por 400 anos no Egito. E então, o pão sem fermento era um tipo de uma vida sem pecado. Daqui a pouquinho nós vamos ler o que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Então, estou dando aqui de uma maneira resumida o par e passo para você do que é a Páscoa de verdade. Então, quando o Senhor Jesus Cristo veio, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que Jesus era o nosso Cordeiro Pascal. É Pascal a palavra, daqui a pouquinho eu vou ler, porque a palavra Páscoa se escreve com C-O-A-L, né? Pascoal ou Páscoa. C-O-A, Páscoa. Então Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, certo? E então,
a ligação que tem entre nós e a Páscoa dos judeus é exatamente esta. Eu trago a minha colinha aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 5. Se você não tem a Bíblia aí nesse momento, você pode guardar aí este vídeo, né? E depois você pode conferir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, e ele dá uma avançada aqui, inclusive, a respeito do pão sem fermento e tudo mais, dando uma dica do que aquilo representava para nós. 1 Coríntios, capítulo 5 e o verso 7. Eu vou ler o 7 e o 8. Note bem, presta atenção aí, fica ligado. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho. Aqui ele está se referindo ao pecado, porque quando os egípcios, isso é importante que eu diga para vocês, durante todo o tempo que os egípcios viveram, que os israelitas, viveram no Egito, eles foram obrigados, não estranhe essa palavra, não se assuste com esta explicação, eles eram obrigados a pecar. Obrigados a pecar. Mas como assim, pastor? Tá maluco? É porque o Egito era um país que tinha muitas idolatrias, que tinha muitos deuses. Você percebe? E escravo não se manda. Escravo não faz a sua vontade própria. Aqui no Brasil nós tivemos escravidão. E você acha que os escravos aqui no Brasil, eles faziam a vontade deles? Não, absolutamente. Faziam a vontade dos seus donos. Não é patrão. Quem é escravo não tem patrão, tem dono, né? Então, lá no Egito, eles foram escravos 400 anos. Eles ficaram lá 430, mas 30 anos eles ficaram lá sob o governo de José. Então, naquele período, eles não eram escravos, mas depois que José morreu e veio um outro faraó, então aí a coisa mudou de figura. Então, eles eram obrigados a rezar pela cartilha do faraó. Eles eram escravos, não tinha vontade própria. Você percebe? Então, agora aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, pelo que façamos festa, não com fermento velho, isto é, não com aquela vida velha, não quando a gente era obrigado a obedecer coisas que não nos agradava, mas a gente era escravo, tinha que obedecer. Não com fermento velho, nem com fermento da maldade, se referindo ao faraó, e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Quer dizer, agora, meus irmãos, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui o seguinte: agora nós não somos escravos mais. Nós não somos escravo mais. Não somos obrigados a nada. Percebe? Assim, meus irmãos, isto aqui tem... eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais comprido do que os demais vídeos que eu tenho feito, mas eu preciso falar isso para você. Quando uma pessoa está no mundo, quando um homem, quando uma mulher ainda não tem Jesus, ainda não é convertido ou convertida, o inimigo, o diabo, os demônios, obrigam as pessoas a fazerem coisas que te prejudicam. Por exemplo, como pastor, meus irmãos, eu converso com pessoas que, em outras palavras, são obrigados a fumar, são obrigados a beber,
são obrigados a prostituir. Você diz, como assim, pastor? Quem é que obriga neguinho fumar, beber, prostituir, ir ao carnaval, ir ao baile? Quem é que obriga? Nós somos livres. Não, a pessoa pensa que é livre. Há uma força, há um poder diabólico. Ou você pensa que o que é o vício? O vício é um poder, o vício é uma autoridade, é uma força que exige que o fumante volte a fumar, volte a fumar, volte a fumar. Se eu estou falando com alguém que fuma aqui, você sabe que é assim. A pessoa que bebe, existe uma força dentro de você que exige que você volte a beber, que você volte a beber, sim ou não? Então isso é uma escravidão espiritual. Então hoje não temos mais aquela escravidão física em que as pessoas apanhavam, eram amarradas no tronco, mas ainda existe a escravidão espiritual, uma força diabólica que ainda comanda, que ainda escraviza, que ainda é senhor de muita gente. Então, o Paulo, com esse resumo que ele faz aqui, ele está falando justamente sobre isso. Vou ler novamente aqui o verso 7 e 8, já vou ter que ir me interrompendo aqui, senão o vídeo fica muito comprido. Vou ler de novo aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 5 e o verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, daquela vida velha de pecado, né? Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque aqui ele está fazendo uma alusão, um paralelo aos cordeiros, aos cabritos, que eram sacrificados lá no Velho Testamento, que apenas tipificava, representava, apontava. Mas agora, quando Paulo fala isso, Jesus já tinha vindo. Jesus, como diz o João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeiros, aqueles cabritos, apenas representava, não tinha o poder para tirar o pecado do mundo, mas o Cordeiro Jesus Cristo, ele veio e ele tirou o pecado do mundo da vida daqueles que assim crê. Amém? Tenho que me interromper por aqui para que o vídeo não fique muito comprido e eu quero orar por você agora em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro agora em favor de todos. Oxalá eu esteja orando em favor de pessoas que já não seja escravo mais. Mas se for, eu repreendo o espírito que escraviza. Esta força maligna que exige que essa pessoa fume, beba, jogue e faça outras coisas mais. Em nome de Jesus, eu repreendo o demônio que escraviza esta pessoa. Em nome de Jesus, vai embora. Em nome de Jesus, saia desta vida. Saia no nome de Jesus Cristo. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar esta vasilha com água que a minha irmã, meu irmão, está segurando agora aí. Toque nesta água, nesta peça de roupa e unge com o poder que sara, que liberta, para que quando eles fizerem uso destes objetos, eles sejam libertos, curados em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém. Meu amado irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe você. Oxalá você seja uma pessoa liberta da escravidão, do mal desta vida, no nome de Jesus. Deus abençoe. Forte abraço e até o próximo vídeo na paz do Senhor.